Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você onde você estiver. Nós estamos aqui para gravar mais um devocional e eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa manhã, nesse momento que você está tendo contato a esse vídeo. A Bíblia nos diz em Êxodo, capítulo de número 3, versículos 6 a 8, onde Deus está se apresentando a Moisés, convocando Moisés para ser o libertador, um instrumento de libertação para o povo de Deus que vivia como escravo no Egito. E nesse texto tem muito a nos ensinar a respeito do caráter de Deus, do cuidado de Deus com o seu povo. A Bíblia diz assim: disse Deus, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Irmãos, esse texto nos retrata algo que não se consegue ver com os olhos naturais, mas que com os olhos da fé nós conseguimos enxergar. O povo de Deus, a descendência de Abraão, os israelitas, viviam no Egito e a Bíblia diz que viviam sobre o pesado fardo de Faraó, oprimidos, angustiados, aflitos. E quantas vezes esse povo se pensou, passou no coração deles, será que Deus esqueceu de suas promessas? Será que Deus abandonou o seu povo? Será que Deus não está vendo o que nós estamos passando? Será que Deus não conhece? Será que Deus não tem ouvido? Será que Deus é alguém diferente? Será que Deus é um Deus que está longe, distante e não se importa conosco? E aí nós vemos um Deus, a Bíblia diz que esse povo começa a clamar ao Senhor e o Senhor ouve. E o Senhor, então, chega o tempo de Deus trabalhar, o tempo de Deus agir, o tempo de Deus mover, e Deus vai chamar um homem chamado Moisés, e Deus se apresenta para Moisés: eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E aí Deus diz para Moisés: certamente, eu quero que você tenha certeza disso, Deus diz: certamente eu vi a aflição do meu povo. Deus tem visto a aflição do seu povo. Deus conhece, Deus sabe o que nós temos passado. Talvez você se encontre angustiado, você olha para os lados e não vê saída. Quantas vezes você tem se perguntado: aonde está o meu Deus? Aonde estão as maravilhas de Deus? A Bíblia diz: eu vi a aflição do meu povo. Quantas vezes você tem clamado, você tem orado, você tem chorado aos pés do Senhor, e o diabo coloca no seu coração a dúvida, a mentira de que Deus não tem te ouvido. O Senhor diz para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu quero te dizer que se você tem se derramado diante de Deus, Deus tem ouvido o seu clamor, Deus tem visto as suas lágrimas. E a Bíblia diz: eu vi a aflição, eu ouvi o seu clamor, eu conheço o seu sofrimento. E será que diante de tudo isso Deus fica inerte, imóvel e indiferente? Não. A Bíblia diz: por isso, Moisés, porque eu vi, ouvi e conheço, porque eu vi, ouvi e conheço, por isso, Moisés, eu desci a fim de livrar o meu povo, a fim de tirar o meu povo debaixo desse peso, debaixo desse jugo. Eu quero te dizer que o Senhor já desceu a nosso favor. Eu quero te dizer que o livramento da parte de Deus já veio, o livramento, o socorro na parte de Deus já veio, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele desceu para nos salvar, ele desceu para nos curar, ele desceu para mudar a sua vida, ele desceu para te dar descanso, ele desceu para te levar uma vida abundante, ele desceu para te levar as promessas de Deus. Tão somente creia nele, tão somente confie nele, porque ele desceu para nos salvar, ele desceu para intervir na sua vida. Não desista, persevere, creia no Senhor, não deixe que a dúvida roube a sua fé, não deixe que o medo contamine a sua fé. Tenha fé em Cristo, tenha fé em Deus. Em nome de Jesus eu quero orar com você. Senhor Deus e nosso Pai, eu quero clamar por essa vida.
Deus, quantas vezes as lutas parecem ser maiores do que nós e muitas vezes são. A verdade é que somos pequenos, mas temos um Deus grande. E ainda que as tempestades, as lutas e as dificuldades da vida sejam maiores do que nós, elas não são de forma alguma maiores do que o nosso Deus. Elas não são de maneira alguma mais poderosas do que o Senhor. Por isso, Pai, nós elevamos os nossos pedidos, a nossa súplica a Ti. Intervém a nosso favor. Intervém a favor dessa vida, seja qual for a situação. Como falamos na semana passada, o Senhor é Deus. Deus sobre a enfermidade, Deus sobre a doença, Deus sobre a natureza, Deus sobre os demônios, Deus sobre o pecado, Deus sobre a morte. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor intervém, o Senhor é poderoso. E eu oro por intervenção na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.